Olá, 9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. E eu já começo essa edição de sexta-feira com uma grande notícia para quem é corintiano. Ontem, no Campeonato Paulista, em um jogo acirrado, o Corinthians se tornou campeão do torneio contra o maior rival, Palmeiras. A partida disputada na Neoquímica Arena terminou empatada, mas o time alvinegro já começou a disputa com um gol de vantagem do jogo de ida da final, o que foi suficiente para o time levantar a taça em seu estádio. O jogo contou com brigas, provocações e teve até um pênalti perdido para o Palmeiras. E com essa vitória, o Corinthians tirou a chance de seu rival se tornar tetracampeão da competição e ainda aumentou a distância de títulos entre eles. O alvinegro paulista agora conta com 31 títulos paulistas e é o maior vencedor do estadual, enquanto o Palmeiras fica em segundo lugar com 26 títulos. O título paulista do Corinthians fez com que a equipe levasse para casa 5 milhões de reais. É a maior premiação dada por um campeonato estadual no Brasil neste ano. Agora o time se prepara para o Campeonato Brasileiro que começa no final de semana. Parabéns para os corintianos. E agora a gente muda de assunto. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse ontem, quinta-feira, em uma entrevista coletiva, que a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS pode acontecer entre os meses de abril e maio. A decisão agora caberá ao presidente Lula. O governo está avaliando a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. Entre os meses de abril e maio, a declaração foi feita por Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, durante uma coletiva de imprensa. A decisão no momento só depende do presidente Lula, que segue em viagem ao continente asiático. Mas, inicialmente, os cenários que estão sendo estudados para essa antecipação acontecer são para realizar o início dos pagamentos nos meses de abril e maio, ou em maio e junho. O assunto está sendo discutido internamente no governo e a decisão deve sair nos próximos dias. O secretário do Tesouro frisou que a tendência é que aconteça a antecipação e que as discussões se concentram em relação ao período de pagamento das parcelas. Ele tomou cuidado ao comentar o tema porque essa decisão cabe ao presidente da República. E o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que a inflação vai continuar acima do teto da meta até o fim do ano. O que já diminuiu mesmo foi a previsão para o crescimento da economia. Em entrevista coletiva, Gabriel Galípolo disse que medidas estão sendo feitas para melhorar a economia no país. E também afirmou que o aumento da taxa de juros da semana passada não foi o último do ciclo. Outro tópico foi a inflação, que nos últimos 12 meses acumulou 5,06%, o que é acima do teto da meta para 2025, que era de 4,5%. O presidente do Banco Central também comparou a economia com uma pessoa doente que está tomando remédio. Existe uma inflação corrente que está rodando acima da meta e existem uma série de adversidades para o Banco Central enfrentar e é por isso que a gente não encerrou o ciclo. Então, é óbvio que a gente vai seguir dialogando efetivamente com todas essas variáveis, as expectativas vão sempre ser um componente muito importante para a gente determinar a nossa trajetória, a nossa função de reação. É muito mais difícil um processo desinflacionário com as expectativas desancoradas como elas estão hoje, mas o que a gente está tentando comunicar é o Banco Central entende como se dá esse mecanismo de transmissão, ou seja, você dá o remédio agora, o remédio vai ter um efeito ao longo do tempo e a percepção de que esse remédio está funcionando ou não vai ser contada por você por uma série de dados e indicadores que vão dizer se a dosagem do remédio está adequada ou não. No relatório, o Banco Central reduziu de 2,1% para 1,9% a estimativa de crescimento do produto interno bruto este ano. No ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,4%. E ainda falando de economia, só que no cenário internacional, a Argentina solicitou um empréstimo de 20 bilhões de dólares ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, mas ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira.
O ministro da Economia argentino, Luiz Caputo, anunciou nesta quinta-feira que a Argentina solicitou um empréstimo de 20 bilhões de dólares, 114 bilhões e meio de reais, pela cotação atual, ao Fundo Monetário Internacional. Um pedido que ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da instituição financeira. A divulgação do valor de um acordo antes que ele seja submetido ao Conselho do FMI para aprovação é incomum. Caputo também revelou que Buenos Aires negocia um pacote adicional com outras organizações, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo da ajuda financeira é fortalecer as reservas do país em meio à forte pressão cambial sobre o peso. Apesar do compromisso do governo de suspender os controles cambiais em vigor na Argentina desde 2018, a escassez de moedas impediu que avançasse nesse sentido. A pressão sobre o peso e seu eventual impacto nos preços representam um risco para o governo do ultraliberal Javier Milei, que fez do controle da inflação sua principal conquista. Ao custo de uma severa política de austeridade fiscal, Milei reduziu a inflação de 211% em 2023 para 118% no ano passado. E eu fico por aqui. Outras notícias você confere dentro de uma hora na edição das 10 ao vivo. Espero por você. Até já.